Tem algumas exigências para ser discípulo de Jesus e a gente vai falar sobre essas exigências daqui para frente. Então, uma história para a gente ver sobre essas exigências. Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia e Jesus viu ali dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes no mar porque, lógico, eram pescadores, é isso que eles estavam fazendo ali no mar da Galileia. E a história continua. Disse Jesus para eles: Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de gente, de homens, né, de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, lembramos e aprendemos algumas coisas com essa história. Jesus está passando agora por sua vida também, assim como ele estava passando aquele dia pelo mar da Galileia e viu aqueles pescadores. E Jesus, nesse caso, ele quer te chamar também e quer usar suas habilidades, seja lá o que você faça, ele quer que você faça aquilo para o reino de Deus. E não necessariamente, claro, as coisas ruins, lógico. Deixar as coisas ruins, como a gente vai falar também sobre isso hoje também. Então, e ele falou para eles, né, nesse caso, né, o convite é para nós também. Ele disse: Deixe tudo e me sigam. O convite, então, é para nós também. Tomar uma atitude é necessária, não apenas ouvir. Eles ouviram o convite de Jesus, mas muito mais do que isso, eles tomaram uma atitude. E qual foi a atitude que fizeram? Deixaram imediatamente tudo o que estavam fazendo para seguir Jesus. E nós também aprendemos que devemos deixar tudo o que nos impede de seguir Jesus. Essa história nos ensina isso. Tem um outro chamado aqui que a gente vai usar como exemplo também. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, que eram discípulos ali, no caso, se tornaram mais tarde discípulos de Jesus. Eram pescadores também. Eles estavam no barco, na companhia do pai deles, consertando as redes. E da mesma forma, Jesus os chamou. E o chamado era esse também, é o mesmo: sigam-me, né? Venham atrás de mim. E eles, diz ali o texto, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Então, deixaram o barco e o pai ali, né? E começaram a seguir Jesus. Nós devemos aprender com eles também, da mesma maneira, fazer o que eles fizeram, deixar tudo para seguir Jesus. O que aprendemos dessa história também? Nós aprendemos: se estiver ocupado demais, vai perder a oportunidade. Jesus está te chamando hoje. Eu não sei se esse convite vai se repetir várias vezes. Eu acredito que Jesus chama todo dia. Mas tem um dia que a gente não vai conseguir mais responder, porque só é possível responder enquanto estamos vivos. Aprendemos também que precisamos deixar tudo o que te atrapalha para seguir Jesus. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no domingo, mas domingo é o dia do Senhor. Talvez ela tenha que fazer uma escolha. Talvez uma pessoa que tem uma profissão não convencional, como, sei lá, a profissão dele é roubar, não é uma boa profissão também, né? Então ele também tem que deixar isso para seguir Jesus. Nós temos que deixar tudo para seguir Jesus. E eles deixaram imediatamente as suas redes, até o seu pai. Então, deixar a empresa da família, eles deixaram ali a empresa da família e a própria família para seguir Jesus. E na vida de algumas pessoas isso também é uma realidade. Não é um mandamento: deixa a sua família, deixa o seu emprego. Não é esse o mandamento. A ideia é, principal: se está atrapalhando você, você tem que deixar para seguir Jesus, porque seguir Jesus é mais importante. Não é muito fácil, necessariamente. Ele diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser discípulo de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Então, para ser discípulo de Jesus, é necessário amar menos tudo, até a própria vida. Até amar menos os pais, parentes, né, irmãos e tudo mais. Meu pai, eu costumo dizer, falar sobre isso, né, que meu pai era um alcoólatra, mesmo assim. Isso há muitos anos atrás, né, mais de 40 anos atrás, imagino. E mesmo assim, ele amava seus filhos. Ele é um bom pai, mesmo sendo alcoólatra. Mas quando ele conheceu Jesus, mudou a sua vida, ele começou realmente a amar muito mais a gente de verdade, como ele amava antes já, mas começou a amar muito mais, muito melhor.
né, a gente porque ele conheceu Jesus. E quando a gente conhece Jesus, a gente começa a amar muito mais até nossos pais, mas porque a gente ama muito mais ainda a Jesus. O primeiro mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, acompanhado do primeiro, é: ama o próximo como a ti mesmo. E até melhor ainda, como Jesus nos ama. Então devemos deixar tudo, até o amor próprio, para seguir Jesus. Se não fizermos isso, não pode ser discípulo. Se não pegar suas responsabilidades como discípulo, quer dizer, tomar a sua cruz, também não pode ser discípulo de Jesus. A pergunta que fica é: qual de vocês, pretendendo construir uma torre, tem que fazer o quê? Primeira coisa, você senta e calcula. Vê se você tem dinheiro necessário para começar e concluir, porque não adianta começar somente. Começar, muitas vezes, é a parte mais fácil de um trabalho, né? Nós precisamos mais do que isso, nós precisamos continuar, nós precisamos terminar o que nós começamos. Para terminar o que nós começamos, precisa ter dinheiro. Não adianta simplesmente começar, precisamos pensar no final já também. Essa passagem está em Lucas capítulo 14, né, do versículo lá 28 em diante. Por que nós devemos calcular antes de começar? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce, fez a fundação e não pôde terminar. E aí, logo vai ouvir zombadeira, né? Zombação, ou vai ouvir gozação da sua. Vão zombar, né, do seu projeto ali, da sua ousadia de começar e não poder, não ter dinheiro suficiente para construir. Talvez você já fez isso quando você passou numa obra do governo que ia ser grandiosa. De repente, não deu em nada. A mesma coisa pode se acontecer com a gente, não é? E quem zomba de nós? Se nós começarmos e não continuarmos a seguir Jesus? Sim, Satanás. Satanás, ele está dizendo para você: não, nem começa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir parar de pecar, você não vai conseguir deixar dos seus vícios, você não vai conseguir parar de falar palavrão, você não vai conseguir. Ele está sempre nos desafiando. E ele fala: nem comece. Porque se você começar e não terminar, ele vai zombar de você. Fala, eu vi, eu avisei, eu disse para você que você não ia conseguir. Mas por isso que não é tão fácil seguir Jesus, que a gente tem que ser fiel. Então, a ideia é começar e continuar, ir até o final, né? Uma outra ilustração. Qual é um rei que, indo para combater outro rei, primeira coisa que ele tem que fazer o que é? Se senta e calcula quantos soldados eu tenho. Se ele vê lá, eu tenho 10.000 soldados, esse é meu exército. Mas o inimigo dele, que vem contra ele, tem 20.000 soldados. O inimigo não chegou ainda. Ele está calculando. Ele falou: eu sei que eu vou perder a guerra. Então o que eu vou fazer? Quem vai ganhar essa guerra? Pela lógica, quem tem 20.000 soldados vai ganhar a guerra. Então, o que fazer? Se você tem poucos soldados, você tem uma noção que você tem que começar a pensar não em guerra, mas começar a conversar. Opa, vamos conversar, não vamos partir para a guerra assim, né? Vamos começar a conversar. Caso contrário, se você não fizer, né, essa conversa, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É isso que você deve fazer. Fazer as pazes com seu inimigo. Lucas capítulo 14, versículo 32. Para que a guerra não aconteça, porque você vai perder. Espero que você tenha prestado bem atenção, porque acho que ficou fácil, né? Quem é que vai ganhar a batalha? O rei com 10.000 ou o rei com 20.000 soldados? É fácil, né? Não é difícil a gente chegar a uma conclusão, saber quem é que vai ganhar essa batalha. Então, sabendo que quem vai ganhar a batalha, a gente tem que fazer as pazes, não é? Quem é o inimigo? Boa pergunta, né? Quem é o inimigo? Então, o inimigo define também, né, nossa estratégia, assim. A gente precisa entender quem é o inimigo. É Deus ou é o diabo? É lógico, não é lógico? Bom, nem tanto. Veja só que o nosso inimigo é mais poderoso do que nós e com quem devemos fazer paz. Vou até grifar esse ponto aqui, que devemos fazer paz. Com quem você deve fazer paz? Só lembrar agora quem é o inimigo: Deus ou o diabo? Para pensar, não é? Você está pronto para lutar e ganhar de Deus? Porque ele é o inimigo. Deus é o nosso inimigo e ele vai ganhar essa batalha. Então, aí, para continuar,
sabendo que Deus vai ganhar a batalha, mande uma embaixada fazendo condições de paz. Nunca faça as pazes com o diabo. Se você for amigo do diabo, você já está derrotado, porque ele também está derrotado. Ele está derrotado e o inferno foi criado para enviar o diabo. Só que ele está tão desesperado, ele não pode fazer nada. Na verdade, a única coisa que ele pode fazer contra Deus é atingir a parte mais fraca de Deus. E quem você acha que é a parte mais fraca de Deus? Foi por quem Deus enviou seu filho para morrer na cruz. Por nós. Nós somos a parte mais fraca de Deus. O diabo está desesperado e ele quer vingança. A única forma que ele tem é isso, né? É você conseguir fazer as pazes com Deus para que ele não tenha espaço no na sua vida mais. Caso contrário, ele vai ganhar, né? Então Deus já é vitorioso e nós precisamos saber que Deus é o único vitorioso e que a batalha já está ganha por ele. Então faça as pazes com Deus antes que a guerra chegue e o dia final chegará. Nunca faça as pazes com o diabo. Deus é mais forte e com certeza vai ganhar. E por que Deus é o pior inimigo? Quem peca merece morrer. É o que nós já vimos anteriormente quando nós falamos sobre o pecado, né? Deus quer fazer as pazes com você, por isso enviou o seu filho como um cavaleiro de paz que ele está emprestando para nós, o próprio filho dele. Ele está emprestando para que seja nosso cavaleiro de paz. Não temam os que matam o corpo. No máximo, o que Satanás pode fazer com a gente, contra a gente, né? Conseguir, de alguma maneira, não sei, matar o nosso corpo. Mas é no máximo, ele não pode tocar a nossa alma. Mas temam aqueles que podem matar a alma, ou aquele que pode matar a alma, que é só um que pode matar a nossa alma. Pelo contrário, né, diz ele, temam aquele que pode perecer, fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. E quem é esse? Só Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28. Só Deus tem o poder de fazer sua alma e seu corpo um dia perecer no inferno, se você não fizer as pazes com ele enquanto está vivo. E quanto tempo você tem de vida? Enquanto você não sabe, se apresse, porque pode ser hoje. Eu uma vez estava com um amigo entrando no apartamento, no prédio dele, ele morava lá no 8º andar, e tinha um vizinho que sempre brigava com a avó, então eram uns gritos que a gente sempre ouvia no mesmo andar, ali no 8º andar. Quando a gente entrou no prédio, o rapaz estava lá embaixo, a gente cumprimentou o rapaz, né, a gente conhecia o rapaz, e subimos lá para o 8º andar. Nós estávamos lá, de repente a gente ouviu, né, um barulho, mas a gente nem ligou, né? O rapaz estava gritando com a avó lá, e aí os gritos acabaram de repente, e minutos depois a gente soube que o rapaz fez que ia se jogar da janela para fazer alguma chantagem com a avó, e a janela não aguentou. A janela se abriu e ele caiu lá embaixo e morreu. E é assim, a gente às vezes nem quer morrer e morre. Basta estar vivo, né? A questão é, estamos preparados para morrer? Porque um dia a gente vai morrer mesmo, não sei como, propositadamente ou não, por alguém que fez o mal ou não. Estamos prontos? Só Deus pode fazer nosso corpo e nossa alma ser jogado no inferno. E nós não queremos isso, ele também não quer isso, ele quer paz. Então Jesus é o cavaleiro que ele nos empresta para ir, ele como rei, perante ele, pedir paz em nome dele, em nome de Jesus. Quais as recompensas se nós quisermos nos tornar discípulos de Jesus? Tem alguma recompensa? O que a gente ganha com isso, afinal de contas, não é? Então,